Oi, gente! Mais uma aula de biologia. Agora a gente vai começar a pensar um pouco em protocordatos, nas características gerais dos cordados, né? E nessa primeira pré-divisão aí de urocordados, cefalocordados, pra gente pensar antes dos cordados, a gente vai falar dos craniados. E antes da gente falar dos craniados, então, a gente precisa pensar um pouco em protocordado. Para pensar um pouco em protocordado, então vamos lá ver um pouco de característica geral, né? O que a gente precisa pensar aí quando a gente fala... Nossa, onde eu vou ficar? Acho que aqui. Então, toda vez que a gente fala de cordado, a gente tem que pensar em algumas características, né? Essa cauda aqui tá parecendo um L, tá meio estranho isso aqui. É cauda, não é calda, é cauda. Isso aí tá parecendo um L e um U, pra mim tá uma coisa meio estranha. Mas é cauda pós-anal. Então existem algumas características que agrupam esses animais aí dentro de cordado. Então estamos no reino animal. Então agora a gente vai começar a pensar um pouco em seres que apresentam o sistema nervoso. O sistema nervoso é dorsal, então esse cordão dorsal pode ser chamado de notocorda, que pode ficar presente na fase adulta ou pode ir embora, mas tem a principal função aí a estrutura corporal do animal. Então, primeiro, para ser cordado, ele tem que ter fendas faríngeas presentes ou na fase larval ou durante toda a vida, cauda pós-anal. Então, após o ânus do animal, ainda sobra uma caudinha. Ai, professora, mas a gente é humano e humano não tem essa cauda aí pós-anal. Agora, né, meu bem? Agora, porque enquanto você era um pequeno embriãozinho, tinha aqui uma caudinha aí. Essa cauda foi embora, realmente. Mas esses animais apresentam em algum momento, tá? A notocorda, essa estrutura nervosa, ela é formada numa etapa de divisão lá dos emaranhados celulares que a gente chama de neurula, tá? Então é nessa etapa que na neurula que tem, lembra que tinha a fase de mórula, gástrula, bástrula e neurula. Então quando a gente chega na fase de neurula, a gente está falando então da formação dessa estrutura de sistema nervoso sempre costal, tá? Sempre nas costas do animal, tá bom? Dorsal, dorso é costas. Beleza. Então, as fendas faríngeas, elas têm que aparecer, cauda pós-anal, notocorda, sistema nervoso dorsal. Protocordados, então, a gente vai chamar os urocordados e cefalocordatos, tá? Então, ele tem a notocorda que pode desaparecer por completo. O urocordado é a notocorda junto à parte de baixo do corpo. E cefalocordado, o material, o tubo nervoso, vai até a cabeça. A gente vai ver na foto. Então, os cordados a gente divide em eucordado, e eucordado a gente está falando do que a notocorda é substituída pela coluna vertebral, que é o que a gente antigamente chamava de vertebrados, e hoje não se chama mais de vertebrados, hoje a gente chama de craniados, que tem crânio. Beleza, e os protocordados, então, é o que a gente vai falar hoje de urocordado e cefalocordados. Todos os cordados têm sistema digestório completo, sistema circulatório completo, celoma, metameria. Isso quer dizer que a gente tem uma simetria birradial e somos triblásticos, 3 discos germinativos para formar os nossos tecidos. Então, todos os nossos tecidos, quando éramos um emaranhado de células, a gente tinha 3 camadas para a produção do que hoje são todos os nossos órgãos e tecidos. Então, para ser cordado, tem que ter tubo nervoso dorsal, como notocorda, fendas branquiais na faringe e cauda pós-anal. Aqui são todos os embriões dos craniatas. Então, aqui a gente já está juntando emaranhados de células que viraram embriões. Então, aqui a gente já enxerga vários embriões,
vários embriões e vários fetos. Aqui na primeira fila, a gente tem embrião de peixe, salamandra. A partir de salamandra eu tenho tetrápodes, que são 4 patas. Então, a salamandra em um estágio de vida pós-metamorfose já tem 4 patas, assim como a tartaruga, a galinha, porque asa é pata, o porco, o boi, o coelho e o ser humano, que aparece aqui nessa linha, tirando o peixe, todos são tetrápodes. Então, tirando o peixe, todos são tetrápodes. Os peixes são ápodes, eles não têm patas. Então, existe um grande ganho locomotor entre os peixes e os anfíbios. A gente vai estudar essas características de cada um desses supergrupos. Agora, quando a gente está tendo linhas gerais de cordados, é importante a gente pensar que esse sistema nervoso garante o eixo corporal do animal. Então, observa que todos esses embriões têm o seu sistema nervoso dorsal, né? Então, tá aqui na parte... É nítido que se a gente dividisse as porções corporais, o sistema nervoso ele está mais na porção dorsal do que na porção ventral. É isso que nos separa dos invertebrados. Os invertebrados podem apresentar sistema nervoso, mas não dorsalmente, sempre ventralmente. Quando é dorsalmente, isso já é uma característica de protocordados e cordados. Aqui, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, 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 homem. Então, por que a gente tem tantas essas divisões? Para ver que os arranjos corporais sempre visam a proteção do que era notocorda e virou vértebra. Então, quando uma mulher grávida faz o primeiro exame morfológico da sua gestação, ela já consegue ver se os brotos dos membros estão lá, se o que vai dar origem para os 4 membros, né, os tetrápodes, se já está lá, porque o ser humano é um tetrápode, então se todos os brotos de membros já estão lá, se o sistema nervoso já está formado adequadamente, então tudo isso já é previsto no primeiro exame de imagem do pré-natal, que é durante o estágio embrionário ainda, não é feto. Quando a gente já considera feto, quando geralmente já passou metade da gestação. Então, quando está lá a gestação humana, que dura 40 semanas, mais ou menos quando o bebê tem 20 semanas, ele já tem características de um bebê e a gente já chama isso de feto. Então, por que falamos de cordados? São essas estruturas dorsais de sistema nervoso, exclusivo de cordado, que tem esse eixo corporal de simetria bilateral e que protege o material nervoso. Com os arranjos, né, os membros, tudo fica arranjado para proteger esse material nervoso que comanda o desenvolvimento desse embrião e feto. Então, a gente classifica os cordados dessa forma que a gente já falou. Era uma vez os cordados em protocordados e craniados. Os protocordados são os cefalocordados e urocordados. E os craniados, peixe, anfíbio, réptil, aves e mamíferos. Aqui do lado, eu sei que tá difícil de ver, mas é só pra gente ver o arranjo filogenético. Então, quando a gente fala do ponto de vista evolutivo, a gente tem essas divisões aqui. Os craniados estão aqui, nesse braço dos tetrápodes, que é uma subdivisão dos deuterostômios, né, desses indivíduos, logo aqui fazendo essa curva direita depois dos equinodermos. Então, para cá desenvolveu a simetria, né, a simetria diferente, sistema ambulacral, né, e aqui estamos nós, os craniados com as caudas pós-anais. Então, agora vamos pensar aí nesses cordados primitivos, né? Os urocordados estão aqui, isso aqui é uma larva de urocordado, para você tentar criar esse imaginário e não confundir. Então, o que eu tô querendo dizer quando eu falo que é um urocordado? Olha aqui o material nervoso, tubo nervoso, tá? Notocorda. Observa que a notocorda não vai até a região do encéfalo, da cabeça. Fica separado. Por isso que esses indivíduos chamam o urocordado. Sistema nervoso na cauda. Mas isso é só na fase larval. Depois a gente vai ver que muda quando fica adulto. E aqui a gente tem o sistema nervoso, notocorda, tubo nervoso dorsal, e a notocorda presente no corpo inteiro do bicho até a cabeça.
até as faringes, até as brânquias, até lá na frente, onde ele pega a comida na boca. Tem o ânus e a cauda pós-anal. Que bacana! Estamos falando de um cordado. Então, cefalocordado, o material nervoso está em todo o animal até a cabeça. O urocordado, na fase larval, notocorda, só na cauda. Urocordado, na cauda, sistema nervoso, na cauda. Cefalocordado, sistema nervoso, até a cabeça. Então, a notocorda é essa estrutura interna que serve de eixo para o corpo do bicho, dá sustentação, persiste durante a vida toda nos cordados mais simples, nos protocordados. Nos craniados, a notocorda vira vértebra, coluna vertebral. Por isso que antigamente nos referíamos como vertebrados. As fendas branquiais, elas são permanentes nos cordados aquáticos e nos mais primitivos, né? E já o sistema nervoso dorsal fica desde o embrião e persiste nos cordados a vida toda. Esse é um cefalocordado, bem pequenininho, apresenta cirros, que também são chamados de tentáculos, para capturar seu alimento. Ele se estrutura como se fosse um poliqueto, então ele tem um túnel, porque é um animal bentônico e pode se aconchegar entre os sedimentos no espaço intersticial, como pode sair do espaço bentônico, quer dizer, continuar bentônico, mas sair do interstício e ficar junto ao bento. Ele tem uma nadadeira dorsal, caudal e ventral, porque ele só se mexe por essas nadadeiras, não nada muito bem, é um bicho bem pequenininho e tem a notocorda até a cabeça. Esses são os urocordados, que antigamente eram chamados de tunicado e recebiam esse nome por conta da túnica, que é uma camada produzida de tunicica, que é um carboidrato bem parecido com a celulose. Deixa um aspecto bem hidrofóbico para proteger mesmo a massa visceral. Então essa camada de tunicica reveste todas essas massas viscerais aqui como se fosse uma proteção, tá? Então a gente observa aqui a túnica como essa estrutura do animal, né? Ele não tem osso, né? Não tem uma placa calcária, mas ele tem então essa túnica de tunicica, esse carboidrato estrutural, amigo da celulose, que ajuda esse animal a ter uma estrutura. Observa que na fase larval o material nervoso está no uro, na cauda, e aqui a gente vê todos os discos germinativos que vão dar origem a essas células e estruturas que estão aqui ao lado. Então você consegue enxergar que aqui a gente consegue ver um disco de um tecido amarelado e a gente consegue ver outro material junto do encéfalo de outra cor, uma cor mais azul, como se fossem dois tecidos bem distintos, né? Tudo isso aqui a gente está falando de sistema nervoso porque está anexo ao sistema nervoso dorsal e a notocorda está aqui abaixo, tá? Então, quando a gente migra de um bicho que está na fase larval com essa aparência para um bicho céssio em etapa adulta dessa forma, o que a gente consegue observar então? Esses dois orifícios vão dar origem ao sifão inalante e exalante e também vão dar origem à túnica. Então a gente consegue observar aqui o que vai virar a túnica, que tem a relação com o sistema nervoso para perceber o que está passando ali por dentro. Então, antigamente chamava tunicado por causa dessa camada de proteção e estrutura do organismo, tá? Então é isso. Os animais, quando se reproduzem, geram essa larva vida livre natante, que quando vai crescer, acha um substrato para seu desenvolvimento céssio. Tudo bem? Esse organismo vira esse organismo. Não dá para dizer que dá para confundir um urocordado com um porífero, porque a estrutura do corpo é muito diferente. Embora talvez, batendo o olho, a gente pode confundir, né? Mas não tem como, porque a gente tem que observar o sifão inalante e exalante. Então, a estrutura desse animal, ela tem uma estrutura vetorial de absorção e excreção. Então,
a fenda farígea aqui continua atuando como uma estrutura e ela dá origem para a gente dar essa avaliada muito rápida. Bater o olho, viu 2 orifícios, um de calibre diferente do outro, sifão inalante, sifão exalante. Não dá para confundir com um porífero só de bater esse olho. Quando a gente via o porífero, a gente via uma única cavidade, um animal com uma grande boca, né? Então, seria uma boca, que seria como se fosse um vaso, né? Pra gente poder chamar de boca. Mas não é boca, né? É só estrutura corporal, porque ele nem forma tecido. Aqui ele forma tecidos distintos e tem essa estrutura bem complexa aqui. A gente consegue ver diferentes tecidos. Alguns herdam estrutura calcária de seus substratos, né? E bioacumulam esse calcário e ficam aí numa estrutura mais calcarizada. Aqui são algumas assídias bioluminescentes. Pessoas com triptofobia, fecha o olhinho porque o próximo slide tem muito buraquinho. São as assídias coloniais. Nas assídias coloniais, a gente não consegue enxergar muito bem o sifão inalante e exalante. Então, aquilo que a gente estava conversando anteriormente, não dá para confundir com um porífero. Às vezes, você pode olhar para assídias coloniais e pensar que são quinidários, mas não tem tentáculo, então não tem como confundir. Olha com calma para não classificar o bicho errado. Uma coisa que eu queria reforçar para vocês, e vou voltar lá no resuminho, é que quando a gente fala de um grupo de animal, né, quando a gente está aí falando de cordado, então estamos falando de taxonomia, a gente está falando da classificação dos seres. Aqui, a gente não está tão preocupado em decorar as características, quem te cobra isso é o vestibular. Hoje, eu quero que você pare para pensar nos arranjos dos animais. Então, tanto no seu estado embrionário, como no seu na sua forma adulta. Então, pensa, era uma vez um embrião, esse embrião tem notocorda. A notocorda é na região da cauda durante a fase larval, o urecordado. A notocorda fica no corpo inteiro até a região da cabeça, a vida toda. É cefalocordado. Essa notocorda é absorvida e vira vértebra. Então, eu estou falando de vertebrado, nome antigo dos craniados. Quem tem vértebra? Quem tem disco vertebral? Quem tem essa estrutura nervosa protegida por uma estrutura calcária, por osso, e tem grandes filamentos nervosos na porção dorsal do corpo. Não vale esquecer que depois do ânus tem uma caudinha. Essa caudinha, no caso dos humanos, absorvida na região do sacro, que é essa região sacral da nossa coluna. Então, é para lembrar que, às vezes, isso não sobra na fase adulta. E não é porque não sobra na fase adulta que não existe, que não esteve lá e que não foi importante para sua estrutura embrionária. Então, hoje é para pensar nos cordados primitivos, urocordado, cefalocordados. Agora, a gente vai fazer exercício desses animais, tirar dúvida, e a partir da semana que vem, a gente vai começar a falar dos peixes, e aí a gente vai na ordem de todos os craniados, até a gente chegar em mamífero e pensar um pouquinho em sistema por sistema. Então, hoje a gente para por aqui, e semana que vem a gente começa os peixes e seus subgrupos. Obrigada a todo mundo aí pela sua atenção. A gente se fala agora via chat e vamos fazer exercício para não esquecer esses agrupamentos animais, porque a taxonomia, só a taxonomia pela taxonomia, fica muito abstrata e a gente precisa ter exemplos sempre na nossa cabeça. Valeu aí, obrigada pela sua atenção. A gente se vê na próxima. Até já!